Olá pessoal, sou Elbert, sou dirigente sindical aqui em BH, chegando aí com mais um Panorama do Caos. A gente resolveu chamar esse vídeo de confissões, daqui a pouco vocês vão entender por quê. E hoje são 7 de julho de 2020, 7/7, né, para quem acredita aí nas escrituras, né? O 7 é recorrente, é uma relação metafísica que eu tenho com o 7. Assim, eu adoro esse número. Não sei porquê, me traz uma sensação de bem-aventurança quando eu ouço 7. Mas a gente está chamando esse vídeo aí de confissões. Daqui a pouco vocês vão entender porquê. E eu gostaria de agradecer aí os retornos que eu tive sobre o último vídeo, né? A Eliane, a Juliana, a Tiffany, né? Todo mundo aí que me deu um feedback sobre o vídeo. A gente está tentando melhorar aí e vamos ver se a gente consegue ampliar, né, o alcance desse canal. Né, falando sobre política, apesar da barriga. Pessoal, então a gente tem alguns assuntos aqui para tratar. Desde já eu vou falar assim que sobre o Roda Viva de hoje, né, do Haddad, eu vou gravar outro vídeo, certo? Porque acho que acumulou muito assunto, se eu fosse tratar tudo num vídeo só ia ficar muito longo, né? E o último acho que já foi um pouco mais longo do que eu gostaria. Mas vamos lá, para encurtar o vídeo. Por que confissões? Eu acho que a gente teve uma sequência aí de fatos, né, que se relacionam com essa palavra, né, com esse ato de confessar, né, de admitir uma verdade. Então, o primeiro que eu selecionei para falar foi o Temer, né, falando sobre impeachment. Né? E qual que é a confissão dele nessa fala? É que ele é um transformista político. Né? Ele se adapta às situações, ele assume o papel que é mais benéfico para ele no momento em que ele está falando. Então, realmente muito emblemático. Né? Porque o Temer, para quem não viu, né, ele estava dando entrevista e falou que não acha que é devido ao impeachment nesse momento do Bolsonaro, que está virando moda, né, que era muito prejudicial ao país se a gente tivesse outro impeachment agora. E aí o entrevistador, né, numa rara demonstração de jornalismo autêntico, falou, mas o segundo não era demais, o terceiro é? Ele falou, pois é. Então, não coloquem isso aí no título da reportagem, né? Foi engraçado. Ele fala, depois eu vou tentar colocar o link aí nas inscrições. Eu sei que eu de vez em quando falho com esse negócio das inscrições aí, vou tentar me policiar para não fazer promessas vazias no vídeo. E outra coisa que a gente teve aí, né, que também foi uma confissão, é o Moro. O Moro falando também em entrevista, né? É muito bom porque apesar da imprensa brasileira ser tão venal, tão descompromissada com a verdade se impõe. Né? O Lula, né, tem um livro aí que foi, na verdade, uma entrevista que ele deu aí pro Jogo que Fúria, né? Que é A Verdade Vencerá, né? E realmente a verdade é uma força da natureza irrefreável, né? Apesar das pessoas quererem criar uma realidade paralela, e a verdade se impõe. Então o Moro falando que ele usava da oralidade. Aí, para quem não sabe, pessoal, assim, eu sou formado em Direito, né, pela FMG, sou pós-graduado em Direito pela Newton Paiva Ferreira, que é uma instituição muito tradicional aqui em BH, pós-graduado em Direito Público. Os gatos estão em dóceis hoje. E assim, quando analiso as falas do Moro, realmente eu não consigo parar de sentir vergonha
vergonha de alguém que conseguiu alçar a magistratura, né? Para quem estudou direito, para quem um jurista de qualquer forma, é vergonhoso, né? A gente imaginar assim, que aquele sonho que a gente tinha de alcançar a magistratura foi realizado por uma pessoa como o Moro, né? Que é uma pessoa ignorante, torpe, né? Como que a gente conseguiu fazer com que as faculdades de direito brasileiro formassem pessoas como o Moro, né? Que despreza completamente o processo, né? Que simplesmente joga na lata do lixo, né? Tudo que é ensinado na faculdade. Eu tenho certeza que os professores do Moro não ensinaram o que ele praticou. Tenho certeza disso. E a gente... agora, infelizmente, ele era professor, né? E isso é uma coisa realmente preocupante, né? Que o Moro fosse professor de uma universidade, né? Então, que geração de juristas a gente criou, né, a partir dessa lástima, né, que é pessoas como Sérgio Moro, porque não vamos pensar que ele seja, né, um fenômeno isolado, né? O pessoal do Ministério Público também, que aderiu a esse projeto, né, que eu imagino que tenha sido vislumbrado pelo Sérgio Moro, né, que tenha sido elaborado por ele, essa questão da Operação Lava Jato, em que ele trabalhava como coordenador. Então, a gente não pode deixar de imaginar que ele tem uma precedência nesse projeto. Então, o pessoal do Ministério Público Federal também, né, é uma geração que é realmente preocupante, né? A gente imaginar que pessoas operam o direito dessa forma, né? O Aras, né, apesar de toda a sabugice dele, né, apesar dele se portar como um cachorrinho do Bolsonaro, essa questão deles terem colocado o nome de Augusto naquele cachorro lá, né, eu acho que não se deve perder tempo, né, para não ser incoerente com o que eu falei no último vídeo, não se deve perder tempo com essas questões menores, mas o fato de terem colocado o nome de Augusto no cachorro, para mim, é algo emblemático. Então, apesar de toda essa bugice do Aras, ele está, acho que, agindo bem em tentar desmontar essa né, independência da Lava Jato, né, dentro do Ministério Público. Eu acho que é algo inexplicável, né, que a gente ache que o combate à corrupção tem que ficar por conta de operações, forças-tarefa, né, dentro do Ministério Público. O combate à corrupção tem que ser um princípio para toda a administração pública, né, para todo esse aparato que é criado para representar o cidadão na gestão da coisa pública, né, que é o Estado brasileiro, que é a União, né, com todos os seus órgãos e departamentos. Então, eu acho que essa fala do Moro, né, de que ele estava no ringue com o Lula, realmente é a cereja de merda do bolo, né? Então, ele coloca, né, uma confissão realmente assinada aí, né, de que ele não tinha qualquer imparcialidade nesse julgamento, né, que ele fez do Lula, né? Só para, né, quem não tem qualquer tipo de aprofundamento, né, na questão jurídica aí, é como se você entrasse num campo de futebol e o juiz, ao invés de apitar o jogo, começasse a jogar pelo outro time, né? Você jogaria contra 12, vamos colocar assim, porque a posição do juiz é ser imparcial, né? É o preceito básico do juiz é ser imparcial. Então, se ele se coloca como se ele estivesse num ringue com a pessoa que ele tem que julgar, né, com o acusado, porque ninguém é réu antes do julgamento, né? A pessoa, aliás, desculpem, ninguém é condenado antes do julgamento, né? A pessoa é réu, né, ou ré, né, se for uma mulher, e tem um juiz ali que vai julgar se a pessoa é culpada ou não, né? Ela só pode ser declarada culpada depois da sentença. Então, se
o juiz se coloca como se estivesse num ringue frente a um acusado, realmente ele não está fazendo o papel que o Estado, né, que a Constituição, que o ordenamento jurídico, a tradição do direito, né, que remonta a 1300, né, se não me engano, se eu lembro bem dessa aula, né, o primeiro curso de Direito foi em 1300 na Universidade de Bolonha. Então, é muita coisa, né? É muito acúmulo, né? E assim, o direito não surgiu aí, né, em 1300, né? Se minha memória estiver certa. Na verdade, é uma tradição que vem antes de Cristo, né? A gente ter essa construção que a gente tem hoje, né? Tem coisas que são realmente atávicas, né? Que a gente não consegue saber nem a data correta, né? Cientificamente da origem. Então, assim, né, pegando essa fala que ele colocou, né, do ringue, é como se ele entrasse numa disputa de MMA e o juiz, né, aquele cara que faz aquela né, alegoria toda lá para anunciar, né, a luta, começasse a tentar segurar o adversário para o outro bater, né. Então, realmente é algo que agora o STF precisa julgar a suspeição do Moro, né? Não tem como sair disso, né? Fugir dessa realidade. Outra confissão é o Guedes falando sobre como que é difícil formar um liberal, né? Que a gente tem desde a nascença a propensão a ser um socialista, né? Porque isso faz parte das religiões, né? Que isso é algo que é colocado como um princípio do ser humano, né? Ser solidário, ser fraterno, e como que demora para a pessoa se tornar um liberal, né? Então essa confissão do Guedes é muito interessante. Eu vi o Kiko Nogueira falando, né, que a origem do Guedes, né, como figura pública são esses converscotes, né, de gente muito rica, em que ele ficava falando essas bobagens e os puxa-sacos, né, lá fumando charuto, tomando uísque, né, não raras vezes pagas por ele, pagos por ele, ele falava essas idiotices e os puxa-sacos aplaudiam, né? Então chegou lá no Ministério da Economia e está achando que está no meio dessa turma, né, de puxa-sacos. Né? Se bem que quando ele fala essas idiotices, ele sempre está no meio em que ele se sente confortável, né? Quando ele falou das empregadas lá que não podiam ir para Miami, né? Quando ele falou que o pobre que é o problema porque não economiza, né? Sempre ele fala isso nos ambientes em que ele se sente confortável. E a última confissão, para terminar, né, o vídeo ficou longo de novo, o Bolsonaro, né, confessando que fez o exame, agora ele fez o exame, né, e que pelo menos o primeiro exame já deu positivo para a Covid, e ele está com sintomas, e ele só não vai confessar que, né, a cloroquina não faz efeito nenhum, né, que não adianta. Agora, assim, é muito complicado, né, a gente viver numa realidade em que a gente não pode ter a mínima confiança no que o presidente da República fala. Né? A gente não sabe se ele realmente está contaminado, né, se ele realmente vai falar como está sendo o tratamento, se ele realmente vai ter algum compromisso com a verdade, né? E é muito complicado, né? Assim, se ele realmente estiver contaminado, ele cometeu o crime contra a saúde pública. E isso é um negócio que eu queria falar. Assim. A gente
está vivendo um momento em que o cuidado com o próximo é algo a ser completamente desprezado, né? O fato do Bolsonaro ter vetado na lei a obrigatoriedade de usar máscara, né, é algo muito emblemático, né? E assim, é algo que eu não entendo por que não existe uma explanação, né, para a população em relação a isso, assim, de uma forma mais técnica e racional, né? Porque é o seguinte, ninguém pode colocar a vida do outro em risco, né? Isso é um princípio. A vida é o principal bem jurídico do ordenamento, né? Então, a gente não pode colocar a vida do outro em risco, né? E essa liberdade que alguns evocam, ela simplesmente não existe. Não existe princípio absoluto no direito. Todos os princípios são relativos, né? A não ser a vida, né? A vida só é relativizada, né? É relativa também, mas em situações muito específicas, né? Como a guerra, por exemplo, né? Ou como quando alguém coloca a vida de outro em risco, e aí, né, a força armada do Estado pode agir para proteger a vida de quem, né, não tem qualquer tipo de motivo, né, juridicamente embasado para estar sendo colocado em risco. Então, essa questão do Bolsonaro desprezar, né, a utilização de máscara, né, o recolhimento, né, o isolamento social, assim, ele está cometendo crimes continuados, né? Toda vez que ele vai para uma inauguração de alguma coisa, que ele provoca aglomeração, ele está cometendo um crime, né? E quem segue Bolsonaro acha que não tem que usar máscara, que não tem que fazer a sua parte, né, o seu sacrifício para reduzir o risco que as pessoas correm de se contaminar por essa doença, que pode ser letal, né, potencialmente letal, agem criminosamente também. Então, não existe essa contradição, né, entre liberdade e a ação coletiva, né, que pode ser forçada para não colocar a vida de pessoas inocentes em risco, né? Só existe isso na cabeça do Bolsonaro e do liberalismo brasileiro, que é uma monstruosidade, né? Realmente é algo completamente distorcido por pessoas que não têm paciência de ler um livro, né? Então, é isso aí, pessoal, né? Ficou longo de novo o vídeo. Eu acho que a política nacional exige mais tempo da nossa atenção e eu vou tentar resumir das próximas vezes aí para não cansar muito vocês. Mas vamos lá, vamos curtir aí, né, se vocês gostarem e né, indicar aí para as pessoas que vocês acham que possam se interessar por esse conteúdo para a gente ampliar o alcance do nosso canal. Ok? Tamo junto. É isso aí. É só para finalizar, assim, eu não torço pela morte de ninguém, tá certo, gente? Isso realmente não tá entre, né, os meus princípios, né? Eu não fui criado para desejar a morte de ninguém, mas que eu acho que o Bolsonaro podia passar assim, né, um apertozinho para ele deixar de ser idiota, eu acho que podia, né? Ter um efeito do Covid que não seja o mais ameno, né, para ele se ligar ao que as pessoas sofrem e o que ele está fazendo as pessoas sofrerem com essa gestão horrorosa que ele está fazendo nessa crise sanitária, né, a maior crise sanitária aí que a humanidade já vivenciou. Beleza? Tamo junto.